fosse ministrado. Só que antes de nós ministrarmos o Evangelho de Jesus, ou antes de nós falarmos de uma verdade, nós temos que ser o primeiro a acreditar nela. Porque se você não acredita, como que vai anunciar algo? É como você vai vender. Você vai vender algo que você não conhece. Como é que você vai dar vamos falar a palavra credibilidade? Como você vai dar credibilidade naquilo que você vende? Você não sabe o que é. É como se fosse assim, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Tá? Tenho 2 apostilas na minha mão. Sim ou não? Vocês estão vendo 2 apostilas? Aí eu falo para vocês assim, ó. Ô, gente, essas apostilas aqui são boas. São boas. Aí você pergunta para mim assim, mas qual é o assunto que fala? Qual os assuntos que fala? Aqui nessa folha tem nada. Aí eu olho e falo assim, ó. Mas eu estou falando para vocês que ela é boa. É claro que até do nada tem serventia, mas quando eu conheço a mercadoria, é fácil de eu expor. Porém, o Evangelho de Cristo, ele não é uma mercadoria. Ele não é mercadoria, mas você precisa conhecer dele para falar dele. Não adianta você querer falar se você não conhece. Eu só posso falar de alguém quando eu conheço. E o texto a qual nós estamos lendo, nós estamos percebendo que Jesus apresenta então, ele foi crucificado, ressuscitou, ficou 40 dias aí, provando para os discípulos, deu estabilidade para os discípulos. E o que ele pede no capítulo 1? Para os discípulos ficar onde? Na casa de aprendizado, ou seja, no lugar onde ele ia receber algo de Jesus, para que pudesse anunciar. Eu sempre falo que o Espírito Santo é algo particular de Jesus. Eu sei que muitas pessoas me entendem eu de forma errada. E a Bíblia diz que errais não conhecendo o poder de Deus, ou não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando nós conhecemos o poder de Deus, nós sabemos que é o próprio Jesus, aleluia, é o próprio Deus que habita através do seu Espírito Santo na vida de Jesus. Capítulo de João, capítulo 1 de João, vai falar sobre o verbo, que vocês muito lembram, mas não é sobre isso que eu quero entrar nesta pauta de hoje. Eu quero entrar sobre a estratégia de Deus, viu? A estratégia de Deus para que os discípulos ficassem em Jerusalém. E a estratégia foi dita ou foi ordenada por Jesus. E agora, irmã Adileia, esse Jesus que anuncia, não é o Jesus simplesmente homem. Esse Jesus não é o Jesus homem que havia de padecer por mim e por você. Por quê? Porque agora ele não está mais no corpo de carne simplesmente. Agora ele está no corpo glorificado. Agora ele é 100% Deus e 100% homem. Não, agora já não vive mais como 100% homem. Por quê, irmã Kedma? Ele não está mais como 100% homem. Porque agora ele está ressuscitado no corpo glorificado. Ele não morre mais. Agora ele é o Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Até então, Jesus Cristo, o homem, viu? Até então ensinava os discípulos
discípulos, reuniu os 12 discípulos, tal, o homem. Porém, como agora, ele volta agora com o corpo glorificado. É uma matéria bastante difícil de vos entender, porém eu vou só dar uma pincelada. Tem alguma dúvida nessa área? Vocês entendem que depois da morte de Jesus, ele fica 40 dias aqui na terra. Nesses 40 dias, ele não fica como homem, ele fica como Deus. Fala comigo, como Deus. Viu? Como Deus. Aí você fala, mas antes ele não estava como Deus? Não tem como você entender Jesus se você não entender a dupla natureza de Jesus. 100% homem e 100% Deus. Como Deus ele podia morrer? Não, Deus não morre. Deus não morre. O homem, como homem, ele morria. Como Deus sente sede? Não. Como Deus sente sono? Como Deus dorme? Não. Mas como homem, sim. Então, para você entender Jesus, você precisa entender a dupla natureza dele. E o que Jesus estava fazendo? Jesus estava nesses 40 dias mostrando que o que ele falara como homem, agora estava vivenciando como um Deus. Então o que ele estava ensinando, agora como Deus, ou como corpo glorificado, ele estava provando para os discípulos a sua palavra. E vamos para frente. Eu não quero entrar nesse assunto, que não é o propósito, mas a primeira coisa que Jesus pede para eles ficar, Jesus como Deus, ele pede para ficar onde? Em Jerusalém. Interessante, irmã Adileia, que os discípulos ficaram com Jesus durante aproximadamente 3 anos. Só que nesses 3 anos não foi suficiente. Por que não foi suficiente, pastor José? Porque Jesus tinha algo particular que estava sobre ele, que até então agia por possessão. A determinado momento não ia ser possessão mais. A partir daquele momento da cruz do Calvário, que Jesus ressuscitava, sim, a Bíblia diz isso no capítulo 14 de João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai, como que é? Há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar-vos lugar, eu voltarei para vós. Olha que promessa que Jesus faz. Jesus faz que ele voltará para quem? Para vós. Para quem? Para os discípulos. Se eu for, eu vou voltar para vós. E os discípulos não conseguiam entender por que Jesus estava falando isso. Jesus estava falando, claro, fazendo uma promessa. Quem pode abrir o livro de São João, capítulo 14 aí para mim, para nós seguir um pouquinho na íntegra? Pode ler. Do 14, do 1 até quanto? Vamos lá, eu vou pedir para parar. Ó, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Continua. E se eu for a vós preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Continua. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora o conheceis e tende visto. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra a nós o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e ainda não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não eu vos digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, e quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa da mesma obra. O 12 fala: na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. E tudo, quando pedides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os aguarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos dele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que eu ouvisse não é minha, mas do Pai que me enviou. Tendo-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvisse o que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasse, certamente exultarei por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei mais convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo, e nada tem de mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e o que faço, como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Você percebe que Jesus, na verdade, ele se manifesta, ele dá uma revelação aos seus discípulos, por eles não entender quem era Jesus. Uma hora Jesus até fala: olha, eu estou tanto tempo convosco e vós não me vê? Ou seja, mostra-nos o Pai que o basta. Olha, estou tanto tempo convosco e vocês não estão me vendo? Olha, tem hora que nós queremos que o Senhor apareça para nós em forma de glória. No caso, nós estamos ministrando o ato 1. Mas Jesus, como homem, pra você ter ideia, os discípulos, pastor, eles estavam até aprendendo o ensinamento, mas você vê aí que tinha pessoas que estavam lá aprendendo com Jesus, mas estava distante de Jesus.
Não estavam entendendo nada do que Jesus estava falando. Você sabe que tem hora que nós estamos dentro da casa de Deus também, está junto e você não entende nada. E um dos segredos aqui, Jesus termina no capítulo 14, que quem me ama, eu vou manifestar a Ele, ou vou revelar a Ele. Mas o que eu quero colocar em pauta para vocês, que Jesus promete voltar. Jesus promete voltar. Então não era para eles ficar perturbados, porque o mundo não vê nem conhece, mas vós me conheceis. Quando ele fala isso, por que o mundo não conhecia ele? Por que o mundo não conhecia o Espírito da verdade? Porque o mundo não acreditava, as pessoas não acreditavam em Jesus. Porém, Jesus fala assim para eles: olha, vocês vê, né? Cadê o versículo? Cadê o versículo? Como que é? Deixa eu lembrar aqui. Glória a Deus, aleluia. Na versão minha é um pouco diferente. Deixa eu trabalhar com uma outra Bíblia aqui. Não está aqui. Deixa eu me ver. Quando ele fala disso daqui é tremendo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Isso. Obrigado, irmã Caroline. Glória a Deus. É isso mesmo. Versículo 17. Versículo 15 em diante. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Para quem que Jesus estava falando isso? Os discípulos. Que estava com ele. Com que estava com ele. Aí vem lá: o Espírito da verdade o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Olha aí o versículo 17. Porque não vê, né? Porque não vê e nem conhece. Quem é que via Jesus lá? Os discípulos via. Quem é que ele estava falando ali que era o Espírito da verdade? O Espírito da verdade era o próprio Jesus. Olha, o mundo não vê e nem conhece. Quem é que conhecia o Espírito da verdade ali? Os discípulos, porque estava junto com Jesus. Andava com ele. Aí diz: mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Vamos ver nessa Bíblia de cá como que está dizendo. Olha, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Mas vós conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Olha essa Bíblia aqui, olha essa versão. É a mesma da minha. E ele estará dentro de vós. Quem é o Espírito da verdade? Porém, Jesus agora não está falando do Espírito, não está falando da forma corpórea dele, mas estava falando de algo que estava sobre ele. Olha, ele estará dentro de vós. Ele quem, irmão? O próprio Jesus, o próprio Espírito da verdade. Não é assim, irmão, que nós falamos? Jesus está com você, irmão? Aí o irmão fala: amém. Você está com Jesus, irmão? Amém. E como é que você está com Jesus? Dessa maneira. Aí o homem fala assim: não, Jesus está à destra de Deus, sim ou não? Mas Jesus o que, irmão? Espírito Santo. Jesus, corpo glorificado. Fala comigo: corpo glorificado. O corpo glorificado, irmão, está lá à destra de Deus. Por que não pode, irmão? Eu analiso esse texto, esse tema. Esse corpo glorificado, irmão, precisa estar lá para que os anjos possam ver que através daquele ali, viu? Aquele corpo, aquele Jesus, toda a humanidade, toda, vamos falar, céus e terra, viu? Recebeu vitória por meio de Jesus. A Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão diante dele. Céus, terra, mar, vento, todos vão adorar ao
Senhor. Todos têm que prestar conta diante do nosso Senhor Jesus. Agora, por que os discípulos não estavam entendendo? E Jesus começa a explicar assim: o mundo não pode ter porque eles não veem nem conhecem. E por que Jesus agora aparece para os discípulos lá em Atos e aparece com o corpo glorificado? Porque, irmão, ele falou que ele ia voltar para eles. Falou: olha, se eu for, cadê o versículo? Cadê o versículo? Deixa eu me ver aqui. Aonde vai falar? Deixa eu me ver. Olha, versículo. Deixa eu me ver. 16. Capítulo 15, versículo 20. Deixa eu me ver. Aqui. Versículo 26. Diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. O que ele está dizendo aqui? Vamos ver nessa Bíblia de cá, versículo 26. Versículo 26. Quando, porém, vier o advogado, que eu enviarei para da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai ele testemunhará ao meu respeito. Versículo 27. E vós também dareis testemunho, pois está comigo desde o princípio. Quem que está com Jesus desde o princípio? Aqui Jesus não tinha sido morto, não tinha sido corpo glorificado ainda. Ele fala que está com ele, porque ele testifica o Pai e ele a mesma pessoa. Amém? Olha o que diz. Versículo 5 do capítulo 16. Agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou. Nenhum de vós me pergunta para onde vais? Sei que ao dizer sobre o que ocorrerá no vosso coração, foi tomado de tristeza. Deixa eu ler na outra Bíblia aqui, que é mais, vocês vão entender melhor. Depois eu leio na outra, tá? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o que está dizendo aí? Versículo 7, pastor. Versículo 7 do 16. Quem pode ler? Todavia digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-no-ei. Você está entendendo aí? Ele está dizendo assim, ó: é bom que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Por que ele não virá? Você percebe que da parte do Pai eu enviarei? Da parte do Pai eu enviarei. Ele falou, ele poderia pegar e falar assim, ó, da parte do homem Jesus eu vou enviar. Não, ele fala da parte do Pai. Viu? Da parte do Pai eu enviarei. E esta parte, possivelmente, pastor José, esses acontecimentos que estou narrando agora,
está narrando na ascensão de Jesus, nesses 40 dias que Jesus passa nos livros de Atos. Então isso que eu estou falando para vocês, agora eu estou falando sobre Jesus ascendido, Jesus corpo glorificado. Olha, eles queriam que Jesus ficasse com ele. Olha, mas é bom que eu vá, porque se eu não for, eu não posso mandar, eu não posso enviar o Consolador, porque da parte do Pai eu enviarei. Pastor, os escribas e os fariseus então não chegaram a ver Jesus 40 dias. Só os discípulos da Madalena. Acho que não é do Bernardo Teiva, né? Eles não viram. Acho que ele não podia ver. Não, eu acredito que via. Eu acredito plenamente que Acho que via. morreu, né? Está vivo? Eu acredito plenamente que via. Eu não estou falando. Para mudar o pensamento deles, tentar mudar o pensamento Eu deles. acredito que nesse tempo houve muita conversão. 40 dias. Você vai ver no texto de Atos Apóstolos, o crescimento da igreja. Por que a igreja cresceu de uma forma sobrenatural? Por que Pedro pregou? Irmã Adileia, Pedro pregou sobre a ressurreição de Jesus. Numa pregação só, nós vamos chegar lá. Quantas pessoas aceitaram Jesus? Quantas? Lá no capítulo 3 de Atos, parece. Bastante. Capítulo 3, vamos lá. Quantas almas? 3.000 almas. É que ele chama a atenção, Zé Anitta, né? Agora, por que Pedro ministra e o negócio funciona? Vocês acham que por que Jesus estava o tempo todo pregando com os discípulos, ele não ganhava 3.000 almas assim? A Bíblia não menciona. A Bíblia diz que a multidão estava com ele. Mas você percebe que num só dia converteram mais de 3.000 almas. Estava revestido do Espírito Santo. Pastor José, eu entendo, dou glória para o Espírito Santo de Deus, para algo que é da parte do Pai que Jesus promete enviar. Mas, irmã Adileia, não sei se a senhora vai convir comigo também, que quando Jesus ministrava que ia ressuscitar, que dia? Esse dia. Jesus ministrava sobre isso? Sim ou não? Só fala para os discípulos, né? Jesus falava. Você acha que os discípulos, você acha que se fala? Jesus fala com você aqui na igreja. Jesus falava para aquelas pessoas lá, pega a sua cama e anda, mas não conta para ninguém não. O que o povo fazia? Você acha que o povo não contava ou o povo contava? Acho que eu contava. Irmão, não tem como segurar a bênção de Deus. Você consegue segurar a bênção quando é muito grande? É difícil segurar. Hã? É difícil segurar. Irmão, você acha que Jesus não sabia da estratégia? Se falasse para o crente assim, se falasse para ele assim, conta para todo mundo. Quando você fala que conta para todo mundo, não cria a expectativa de anunciar, sim ou não? Sim. Porque ele Zé contou, né? Da lama. Quando fala assim, olha, pode contar para todo mundo, não dá tanta expectativa como não conte para ninguém. Irmão, Jesus sabia que o melhor marketing, irmão Edivaldo, o melhor marketing, a maior propaganda ia ser a boca, e sabia despertar a expectativa. Você já viu falar assim, eu vou contar um assunto para você, mas não conta para ninguém não. O que acontece? Todo mundo fica sabendo. No outro dia você pode vir que todo mundo... Se você quiser falar para amanhã, amanhã fique sabendo um caso, fala assim, não conte para ninguém não, que esse é segredo nosso. Amanhã está todo mundo sabendo. É uma coisa... Ele vai falar para um e um vai falar para o outro. E é uma coisa tão natural, porque um vai falar assim, não conta para ninguém não, tá? Vou contar só para Mas você. Jesus é bom, né? Jesus era bom falar. Hã? De Jesus era bom falar. Era bom. É bom falar que era vidas. Era bom. Então, irmão, vocês acreditam comigo que Jesus morre? Quando Jesus morre crucificado, você acha que o boato correu?
correu para todo lado. Qual será o boato que saiu? Porque teve um soldado que reconheceu que realmente ele era Deus, né? Para os judeus, o mercenário, sim ou não? Para os judeus, o mercenário, o bruxo. Para os judeus, o bruxo. Viu? Ele não reconhecia Jesus como Deus, como o Messias, como o enviado. Agora, e aquelas pessoas que estavam lá, o cego de Jericó, que estava no caminho? Você imagina ele? A Bíblia não fala sobre isso, mas eu estou fazendo aqui uma Ilustração. Como? Ilustração. Como que fala? Não, eu não vou falar essa palavra tão difícil, porque eu não sei nem o que significa, então. Uma ilustração. Uma ilustração. Eu já ouvi falar mais. Uma ilustração, eu vou fazer uma exposição de cálculos aqui. Eu acredito que imaginar se aquele cego que estava lá no caminho de Jericó ouvisse falar que Jesus morreu, você acha que ele ia no fúnebre? Aquela mulher que recebeu a água, Jesus estava caminhando para o caminho de Samaria, e Jesus falou assim: se eu te der uma água, nunca mais você terá sede. Você acha que ela soubesse do velório de Jesus? Você acha que ela não estava no velório de Jesus? Você não acha que todos aqueles que Jesus operou milagre, estava lá chorando? Você acha que ele não estava lá por algum motivo bom? Lamentando. Estava lá lamentando sobre o que aconteceu com Jesus? Eu acredito plenamente que estava lá uma multidão chorando por causa de Jesus. Pode até ser, olha bem, nunca vi isso ninguém pregar, e também eu estou pregando isso direcionado, viu, irmão? Por que é direcionado? Porque o Espírito Santo é que direciona a sua palavra. Vocês não acham que estava aquela multidão? Muitos receberam o milagre de Jesus, mas não receberam Jesus como transformação de vida. Quantas pessoas vêm, seguem Jesus, vem, recebe o milagre, recebe a libertação, mas não segue Jesus, não continua seguindo Jesus, fala bem de Jesus, fala: eu amo Jesus porque ele operou milagre em mim, mas a vida dele não é mudada. Quantas pessoas não tem assim? Milhares. Ou você acha que naquele tempo, mesmo sendo o próprio Jesus, não tinha isso? Vocês acham que tinha? Mesmo sendo o próprio Jesus, tinha. Tinha pessoas lá. Quem sabe, eu não estudei esse contexto agora para falar isso, mas quem sabe Nicodemos, que foi procurar ter Jesus de noite. Depois nós vamos ver que a Bíblia não faz menção sobre isso diretamente, mas nós vamos ver que possivelmente Nicodemos foi o que ajudou Arimateia pegar o corpo de Jesus e levar da cruz para o túmulo. Eu vi um lugar falando isso aí no livro. Agora, você acha que Nicodemos, não estou falando, você acha que Nicodemos, ele continuava na sua função? Eu acredito que depois da pregação de Pedro, da descida do Espírito Santo, irmã Adileia, ficou mais claro para as pessoas que o que Jesus prometia. Porque era como se fosse assim, ó. Você já percebeu que fica mais claro às pessoas o que a pessoa fez, o que a pessoa falou depois que ela morre? Já percebeu? Tem pessoas que estão com você o tempo todo. Quando morre. O tempo todo está falando: olha, age desse jeito, age daquele jeito, faz assim, puxa a orelha daqui, opa, não faz isso, faz aquilo. Depois que morre, é que a pessoa vai o quê? Prestar atenção, poxa vida, eu tinha que valorizar. Aí começa a palavra do fulano, falava assim, e não é assim? A palavra começa a valer, porque morreu. Agora,
Jesus, na sua sessão de 40 dias, ele aparece para os discípulos falando: olha, se eu não for, o Consolador não vai vir. Então o negócio é eu ir, para que eu, não foi para que Deus da sua parte, não, para que eu da parte do Pai envia. Por que da parte do Pai, irmão? Você acha que Bíblia é uma coisa... Bíblia não é religião, irmão. Bíblia não é denominação. Bíblia é Bíblia. Bíblia explica Bíblia. Por que eu da parte do Pai vou enviar? Como pode o menor dar ordem no maior? Era Deus, né? Como pode o menor dar ordem no maior? Ele coloca como menor como homem. Como homem. Está igualado, né? Hã? É igualado. Como homem. Mas o Espírito que estava sobre ele era Deus. Então, Jesus precisava fazer os discípulos primeiro. Quem tinha que acreditar na sua palavra? Ah, discípulo, não perturbe o vosso coração, não. Credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai. Essas palavras Jesus está falando nas suas sessões. Então, nesses 40 dias, Jesus está ensinando os discípulos. Ensinando para que eles fiquem onde? Olha, não sai da minha presença, não. Fica lá em Jerusalém, porque quando eu for, eu vou mandar um Consolador da parte do Pai. E ele manda o Consolador. Isso vai acontecer no livro de Atos, capítulo 2. A Bíblia diz que veio como um vento impetuoso, viu? E encheu toda a casa. E depois desse dia, viu? Se você perceber, no capítulo 1, do verso 1 em diante, vai falar um pouquinho sobre quantos homens estavam lá, viu? Quando receberam, quando Jesus foi ascedido, ou seja, subiu para o céu. Quando ele foi, quantos foi testemunho? Aproximadamente, cadê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Não vou deixar para o próximo. Vou deixar para o próximo. Mas é em torno mais ou menos de 500 pessoas viram Jesus. Viu? Sendo ascedido. Agora, na primeira pregação de Pedro, eu quero ir para lá, que é isso que é o tema. Eu saí um pouquinho do tema, quero voltar ao tema, ainda tem poucos minutos. Eu quero falar, olha que ousadia agora Pedro prega, irmã Carolyn. Olha que ousadia Pedro prega na ministração. E aconteceu que, colocando-se em pé junto com os 11, com quantos? Mas quantos discípulos eram? Mas um não traiu? E aí? São 12. Eu estou fazendo isso proposital. Ficou um para trás aí, né? O Judas não morreu? E por que está 11 ali? Porque os discípulos já tinham elegido mais o outro para ficar no lugar. Ficou 12 de novo. Ficou 12 de novo. Quem é que entrou no lugar de Judas? Lançaram a sorte, né? Na escolha dos homens?
Versículo 12 do primeiro. Não, na verdade não é o versículo 12. O versículo 12 em diante vai falar sobre a escolha. Tá? Errou. Estou fazendo isso, irmão, para vocês puxar a Bíblia. Porque a primeira pessoa que tem que entender da Bíblia, de discípulos, somos nós. Porque nós pregamos Atos dos Apóstolos. Nós pregamos Atos 1. Matias. Quem acha que é Matias, levanta a mão. Quem acha que é Bartolomeu, levanta a mão. Quem acha que é Matias, levanta a mão. 3 pessoas, Matias. Está empatado os outros? Não. Você achou? Leia aí onde está, para eles entenderem. Matias escolhido apóstolo no lugar de Judas. 26. E lançando sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com 12 apóstolos. Por eleição, por voto comum. Então ele foi contado como 12 apóstolos. Aí, depois da descida do Espírito Santo, então, vem lá. Olha o que Pedro ministra. Olha o que Pedro ministra. Olha. Pedro, tomando a palavra mansamente, pregou a multidão. É isso? Ergueu a voz, tomou a palavra em alta voz e pregou a multidão reunida, homens, judeus e todos que habitais em Jerusalém. Permitais que eu vos endereça ou esclareça o que passa, o que se passa. Daí, pois, atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Aí ele vem, muito diferente disso. O que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, o Senhor nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões. Aqui por que os velhos têm sonhos? Eu sonhei essa noite. Irmão, negócio de sonhos, começou a sonhar, você começa a ver que você está na linhagem dos velhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito. Naqueles dias eles profetizaram. Mostrarei a maravilha em cima no céu e sinal embaixo na terra: sangue, fogo, nuvens e fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E os israelitas, escutai esta palavra: Jesus de Nazaré, homens aprovado por Deus diante de vós, por meio de milagres feitos portentosos, muitos sinais que Deus por meio dele realizou entre vós, como vós mesmo bem sabeis. Olha o que ele começa a falar. Ele começa a falar para o povo judeu que, olha, vocês mesmos sabem o que Jesus tem feito. Jesus tem operado milagre, sinais
de poder, sinais de glória o Senhor tem feito. Vamos continuar. No versículo 23, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, mas vós, como cooperação de homens perversos, assassinaram, pregando numa cruz. Ou seja, este homem foi enviado por Deus, mas vocês, homens perversos. Você acha que naquela hora que Pedro começa a ministrar, pastor José, o coração daqueles homens não começaram a tremer e estremecer? O que você acha? Porque que Pedro está falando? Pedro está falando, olha, vocês bem estão sabendo como que, o que aconteceu, o que ele falou, quantos milagres ele fez, quantos sinais e prodígios ele fez, quantas coisas fora do normal ele fez, tempestade acalmar, né? Mar, vento parar. Na sessão dele, quando ele estava nos 40 dias, irmão Divaldo, aconteceu também aquela passagem, viu? Que Pedro vê Jesus, vê o fantasma lá, e ele acha que era fantasma, e Jesus fala que era Jesus, né? E Pedro, olha, se é o Senhor mesmo, faça que eu vou até aí. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. Daqui a pouco ele começa a temer. Quando ele começa a temer, ele começa a afundar. Enquanto ele estava sabendo, falando, olha, esse Deus é todo poderoso, eu creio nesse Deus todo poderoso, esse é o Jesus que eu quero servir. Enquanto ele estava fazendo isso, ele estava caminhando. Daqui a pouco, quando o espírito da dúvida bate, ele perdeu a fé, né? perde, irmão. É assim também na nossa caminhada. Tem hora que a gente está totalmente vencendo todas as batalhas. Nós vemos, assim é na nossa área espiritual, material, carnal. Até mesmo tem coisas que a gente quer abandonar. Você já percebeu que todos nós, tem hora que nós queremos abandonar alguma coisa. Você vai falar assim, não, Senhor, eu quero ser desta forma a partir de hoje. Aí a gente começa certinho. No primeiro tempo, ó, eu estou com Deus, eu estou com Jesus, o negócio vai para frente. E daqui a pouco, você começa a viver, parece que a mesmice, e daqui a pouco a sua fé não está mais como antes. Você cai. Dificuldade, né? Você começa a ver dificuldade. A gente tem que parar de olhar para o lado e olhar para Jesus. E Pedro começa a falar isso, ó. Pedro começa a falar assim, ó. Vocês viram que Jesus operou? Vocês mais do que ninguém presenciaram quantos feitos, quantos bem este homem fez. Irmão, se nós que somos carnais, se nós oramos e o milagre acontece, quando ou profetizamos e a nossa palavra, através do Espírito Santo, o Espírito Santo faz a palavra proceder, aquela pessoa fala, não vou brincar com fulano não, porque quando ele fala, o negócio dele é verídico, sim ou não? E a gente é mais fácil ministrar quando alguém conhece, principalmente quando a nossa palavra, ou Deus testifica da nossa palavra. Quando nós falamos, olha, isso aconteceu comigo, lá no Jardim Santo André, eu estava dirigindo uma igreja do Ministério São Mateus em Jardim Santo André, e daqui a pouco entra lá um jovem, se converte, aceita Jesus, e nisso que ele aceita Jesus, os 3 meses ele fica firme, estava pronto para se batizar, o inimigo volta a tocar no coração dele, e ele retrocedeu. E um certo dia, eu estou passando lá no lugar onde estava lá um monte de gente reunida, fumando a sua droga ali e daqui a pouco eu olho lá e eu enxergo uma pessoa lá. E quem era? Justamente aquele irmão que estava indo para a igreja, e ele retrocedeu.
Pastor José, na hora que eu olho, eu falei, não, o diabo não vai vencer esse não. Diabo não vai vencer esse não, eu vou lá atrás desse. Cheguei lá e comecei a ministrar. Fulano, vai para a igreja. Na hora que eu comecei a falar que vai para a igreja, aqueles homens que estavam junto com ele, seus parceiros de roda, todos começam a dar risada. Quando começa a dar risada, na hora o Espírito Santo me dá uma autoridade tamanha. E eu começo a esticar o dedo e falar assim: olha, você está rindo, mas você não pode dar a vida para fulano. Você está rindo, mas você não pode dar a vida para fulano. Tinha lá uns 15, 20 pessoas naquela roda. E eu desafiei todo mundo. Falei: você está rindo, mas não pode dar vida para fulano. Mas Jesus pode. Para tristeza nossa, uma semana depois, eu fico sabendo, a pessoa não volta para Jesus e o inimigo ceifa a vida. Eu estava fazendo uma campanha na casa da irmã Dida. Eu tinha que passar o caminho, meu era aquele mesmo caminho. E no outro dia, umas 15 dias depois, eu passo no mesmo lugar. E as pessoas estavam lá, as mesmas pessoas. E quando eu comecei a chegar, boa noite, e vocês lembram? Olha, vai procurar Jesus. Pastor, vira a boca para lá, pastor, porque quando o senhor fala, e nasceu-se um temor. Irmãos, nós que somos homens natural, comedor de arroz, feijão, farinha, né? Outro de pimenta, quando a gente fala e as coisas acontecem, os homens temem e tremem. Agora imagine quando o próprio Jesus fala, e Pedro agora está falando, lembrando, vocês que lembram do que Jesus falou que ia acontecer? Olha aqui, ó, está acontecendo. Você lembra que Jesus falou que ia ressuscitar? Ele ressuscitou. Agora ele nos ordenou ficar em Jerusalém. Ele nos ordenou ficar em Jerusalém. E foi lá em Jerusalém, irmã Caroline, que Jesus começa a dar. No capítulo 13, viu? De João. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, versículo do 14 de João ao 17, a última oração dele, do 13 ao 17, você vai ver, 14 ao 17, você vai ver esse período que Jesus estava por 40 dias aqui na terra, depois de ser ressuscitado. Por que Jesus não foi embora logo para o céu? Porque o povo precisava crer, os seus discípulos precisavam ver que o que ele estava falando era verdade. O que ele estava falando não é da história de carochinha. Irmão, tem hora que você precisa ter um contato mais com o Senhor Jesus. Não adianta você querer falar de Jesus se você não tem. Tá bom, já sei que é 9 horas. Está na hora de terminar o culto. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá vendo? Os irmãos aqui estão ficando espertos. Deu um alô. Mas isso não é ruim não, irmão. Isso não é ruim não. É bom que serve como limite. Viu? Professor, do que a maioria dos pregadores, todos nós dissemos para apóstolo Paulo. Então, 13. Apóstolo Paulo, tá 13. Só por que apareceu? Porque Paulo. Matias. Para apóstolo Paulo. Por que apóstolo Paulo? Certo? Porque você vai perceber que Matias apareceu uma vez só na Bíblia. Foi aqui na eleição. Se é a única vez que você vê falar de Matias, foi na eleição. Então, pode até ser que pela escolha do homem, para não ficar incompleto, isso aí, na verdade, como fala, que curiosidade? Não, tem uma palavra certa que fala. Todo mundo fala, é a Bíblia, né? Não me lembro agora.
Isso é uma forma da gente dizer, mas nós não podemos afirmar isso, não tem ninguém como afirmar. Agora, escolhido pelo homem foi Matias, mas escolhido por Jesus foi Paulo. É uma caminho, é uma linhagem, tá? Pelo homem, Matias. E ele foi por do próprio Jesus Cristo. E o próprio Jesus. E lembre-se que os apóstolos tinham uma coisa em comum. Apóstolo, para ser chamado de apóstolo, foi quem Jesus escolheu. E escolhido por Jesus foi Paulo. Porque os apóstolos vai ter os 70 discípulos. Isso, aí vem discípulos. Só tornou-se. Então, eu não vou entrar nessa área agora. Deixa eu ir, senão nós não termina aqui. Eu não termino aqui. Então Pedro começa a pregar com autoridade. Pedro começa com autoridade a falar assim: olha, vocês estão sabendo de qual Jesus eu estou falando. Esse homem, ele na verdade é propósito de Deus. Ele não está aqui porque ele quer. Ele não está aqui porque ele quer. Aqui ele veio para cumprir uma missão. Ele é o Messias enviado. E nessa ministração, irmã Kedman, eu acredito que ele lembra os judeus. Acredito não, a Bíblia fala sobre isso. Olha o que a Bíblia diz, ó. Versículo 24. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte retivesse. Ou seja, nem a morte conseguiu segurar Jesus. Agora Jesus é ressuscitado. Olha o que Pedro está falando. Olha, eu estive com ele. Quem sabe Pedro ministrou desse jeito? Se fosse nós falávamos, sim ou não? Sim. Qual era a ousadia que você falasse que teve quando você fala que encontrou com um político? Aí você fala assim: eu conheço um político. Aí você fala: não, eu também conheço. Não conheço pela televisão não. Eu tive com ele, eu tive 5 minutos de prosa com ele. Você acha que Pedro não falou com uma autoridade tamanha? Sim ou não? E Pedro, acho que conhecia, falou: vamos colocar aqui uma colocação aqui. Ô irmão Divaldo, você não lembra, irmão Divaldo, quando Jesus estava conosco, o que Jesus fazia? Ô Divaldo, abre a sua cabeça agora. Você viu os milagres, você não cria pelo milagre, mas olha o que ele fez agora. Ele ressuscitou dos mortos. Irmão, eu acredito que o coração saia na boca. Ó, não tem como adorar outro senão a esse. Não tem como dobrar diante de outro senão a esse Jesus crucificado, porque até a morte ele venceu. Aleluia. Irmão, que palavra poderosa é essa? Quem sabe não fala a Bíblia, viu? Mas quem sabe quantas autoridades, quantas pessoas da alta, da baixa viram falar de Jesus? Quem sabe os pais daqueles que receberam os milagres? Quem sabe os filhos falam: olha, eu recebi, hoje eu estou assim porque Jesus Nazareno, ele me curou. Quem sabe os filhos daquele agora olhando lá no velório de Jesus, ou depois de 40 dias, falando assim: ó, ele sai do templo, irmã Dilene, ele sai do templo, sai de Jerusalém agora, Pedro sai para ministrar. E quando ele sai para ministrar, eu acredito que o povo fica assim: olha, será o que esse povo discípulo de Jesus está ali? Será que Jesus mandou algum recado? Eu acredito que ele ficava ali esperando a saber, porque ele sabia que Jesus tinha sido ressuscitado. Aleluia. Irmão, não adianta nós pregarmos uma palavra que você mesmo não crê. O primeiro a ficar convencido tem que ser você. O primeiro a entender a palavra de Deus tem que ser quem prega. E Pedro aqui começa a falar. Engraçado que Jesus promete, nós lemos isso aqui hoje, que os discípulos ou os servos vão fazer obras maiores do que ele fez. Talvez maiores. Ô irmão, um segredo: o servo sempre faz obra maior do que o seu senhor, porque é renovação, irmão. O professor pode até ensinar o aluno,
Mas pode acontecer, a vida sempre, ela vai sempre renovando, a vida não fica parada. A vida, ela é transformando, é modificando, é renovando. Viu? A vida que seu pai passou, você não vai passar. A vida que você está passando, seus filhos não vão passar. Por que não vai passar? Porque as coisas vão melhorando. E é isso que Jesus está trazendo para nós. Olha, os discípulos podem ter certeza que passou por dificuldade com Jesus, mas agora começou a melhorar. Olha, a primeira pregação que ele prega, viu? 3.000 almas aceitam Jesus. Mais 3.000 almas aceitam Jesus. Mas olha que pregação saudável, olha. Contudo, porque é impossível que a morte retivesse. A respeito dele, afirmou Davi. Ou seja, Davi falou: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Por esse motivo, o meu coração está alegre, a minha língua exulta, e o meu corpo também repousará em herança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Na verdade, o salmista já estava falando sobre, profetizando sobre Jesus, o que ia acontecer com Jesus. Aí vem lá: tu fizeste conhecer o caminho da vida e me encheste de alegria na tua presença. Caros irmãos, versículo 29: concedei-me licença de falar com toda franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Todavia ele era profeta, sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que colocaria os seus descendentes em seu trono. Aleluia. Havia-se uma promessa. Jesus está falando assim, Pedro está falando sobre Jesus. Olha, ele é descendente de Davi. Ele é da descendência de Davi. E Deus prometera uma descendência eterna. Opa! Agora no versículo 31. Atrevendo isso, profetizou sobre a ressurreição de Cristo. Do Cristo. Não foi abandonado no sepulcro, cujo corpo não sofreu decomposição. Opa! Então Davi profetizou, e agora acontecer esse fato. Irmão, a história de Davi, os judeus sabiam de cor salteado em Basileia, e sabia sobre os fatos porque o judeu, ele preza muito a vida de Davi. Quando eles começam a entender isso, eles começam a entender, poxa vida, o que Davi estava falando era desse Jesus, que o corpo dele não ia sofrer decomposição. Por quê, irmão? Porque ia ressuscitar ao terceiro dia. Antes que o corpo começasse a decompor, aleluia, ele ia ressuscitar. O pastor Davi ia falar corrupção. Corrupção. Na versão Acho que é diferente aí. Bíblia King James atualizada. Nem a sua carne viu a corrupção. Isso, é decomposição. É o mesmo significado. Você está entendendo? No caso aí, a carne de Jesus não ia sofrer decomposição, corrupção. Não ia acontecer nunca. Nunca ia. Não ia bicho, não ia. Quem é o ser humano? Olha aqui o versículo. E a respeito, versículo 25. A respeito dele afirmou Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Davi via o trono de Davi à direita de Deus. À direita de Deus. Aí vem lá: porque tu, deixa eu me ver aqui, versículo 26. Por esse motivo o meu coração está alegre, a minha alma exulta, o meu corpo também repousará em esperança.
porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer. Não, estou voltando atrás, perdão, gente. Estou voltando atrás. Deus ressuscitou este Jesus. Todos nós somos testemunha deste fato. Quantas pessoas eram testemunha ali? Todas. Todas testemunha desse fato. Exultado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o quê? O Espírito Santo prometido, e derramou o que vos agora vedes e ouvides. Olha o que ele está dizendo. Olha, ele ressuscitou, recebeu do Pai e deu para vocês aqui agora. Derramou para vocês o que é do Pai. Algo particular, irmão. Algo particular de Deus. Ele envia para os discípulos. Irmão, palavras podem até parecer sem sentido para muitos religiosos, mas a palavra aí é uma palavra revelada. Da parte de quem, irmão? Da parte do Espírito da verdade. Quem quiser continuar enganado, fique enganado. Quem quiser ficar longe da presença do Espírito Santo, fique. Quem quiser ficar longe da presença de Jesus, fique. Olha aqui, diz versículo 33. Exultado à direita de Deus, ele recebeu. Vê o versículo 33 para mim, na versão de vocês. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Então a promessa do Espírito Santo é diretamente do Pai, é diretamente de Deus. Versículo 34. Portanto, Davi não foi elevado ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, ou à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de vossos pés. Sendo assim que todo o povo de Israel tem absoluta certeza disso, que este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus fez Senhor e Messias. Na versão de vocês está como? Deus, Cristo. Versículo 36, leitor. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez e é. Deus o fez Senhor e Cristo. Quem é que fez ele como Cristo? Deus. Cristo significa Messias, enviado. Vamos lá para Pastor, a palavra cristão, ele significa pequenos Cristo, né? a palavra cristão, na verdade, ela é um derivado da palavra Cristo. Cristão, Que pequeno Cristo. Pequeno Cristo e também enviado. Enviado. Então, cristão, nós somos cristãos. Por quê? Porque nós somos enviados para cumprir a sua promessa, ou seja, a sua vontade. Então, irmão, nós percebemos que nesta mensagem, Pedro prega ela com tanta autoridade, falando sobre Jesus, o que Jesus tinha feito. E engraçado que ele não, até então, ele não prega religiosidade. Ele prega Cristo, ele prega Messias. Ele não prega ideologia de teologia, nem ideologia de religiões. Ele prega Cristo. Glória a Deus. Viu? E não prega aí, irmão, até então, você não vai ver a Bíblia falando sobre forma humana de pensamento, tá? Forma humana de pensamento.
Aí, se você percebe aí, está falando de um só. Está falando do Jesus, que tinha uma promessa que iria se cumprir. Irmão, para completar, na próxima aula, nos próximos dias, nós vamos falar sobre os primeiros cristãos, porque não dá tempo. Vocês percebem que as coisas vão muito longe. E por que os cristãos, só que eu vou fazer aqui uma introdução para a próxima aula, para a próxima sexta-feira, que assim Deus permitir. Nós estamos estudando o livro de Atos, tá? Os acontecimentos do livro de Atos. Então eu falei sobre a promessa de Jesus, o ensinamento de Jesus, porque foi dado nos 40 dias, tá? Esses, muitos prodígios, muitos milagres, nós falamos sobre o acontecimento de Jesus. Porém, eu vou falar como na próxima sexta-feira, nós vamos falar como era o comportamento dos cristãos, os primeiros cristãos. Os cristãos estavam em perseguição, estavam em batalha, e havia muitas perseguições, e havia muitos cristãos passando necessidade, viu, pastor? Não era simplesmente servir a Jesus, opa, vem aí, carro novo, você está mudado aí, não é assim não. Quem negar a sua vida por mim, salvá-la. Quem perder ela, vai ganhar. Era essa a promessa de Jesus. A promessa para os discípulos era essa: olha, se você perder a sua vida por causa de mim, você vai ganhar, você não vai perder. Então, você vai ver os discípulos se dividindo, vendendo os bens que tinha, viu? Trazendo ofertas. Então nós vamos falar como que vivia os novos cristãos, vamos falar sobre as perseguições e vamos falar também sobre algum tema da época, o que acontecia na época, por que eles estavam padecendo por isso. Porque é muito fácil falar, olha, hoje eu estou passando a perseguição, mas por que você está passando essa perseguição? Tu tem um porquê. Jesus tinha acabado de ser ascendido ao céu, com seu corpo glorificado. Agora os discípulos não ficam órfãos. Por que os discípulos não ficam órfãos? Porque o Espírito Santo, Jesus ordena eles ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Eles entendem então, Pedro entende, que agora ele já era revestido. Então depois de revestido, ou seja, revestir de novo, revestir de novo, revestir a segunda vez, colocar uma vestidura em cima da outra, revestir, duas vestes, viu? Então, ele já tinha aprendido com Jesus, mas faltava agora no revestimento espiritual. Tem crente que quer pregar a palavra de Deus somente tendo o conceito material. Não adianta, irmão. Você só com conceito material, você não vai conseguir ter êxito na sua palavra de pregação, porque a palavra tem que ter poder, a palavra tem que ter poder, a palavra tem que ter vida, sim, vida, discernimento. Porém, eu quero aqui só fazer uma introdução do Evangelho de Atos, ou uma conclusão do que nós vamos estudar neste período, ou nós vamos falar nesse período, tá? Nós terminamos hoje nós falamos sobre o poder de Deus. No próximo tempo que der, nós vamos falar sobre o progresso da igreja, nós vamos falar sobre a evangelização em Jerusalém, o poder de Deus sobre Jerusalém, e sobre a evangelização, o progresso do evangelho em Jerusalém. Depois nós vamos falar também sobre a perseguição contra a igreja na Judéia e Samaria. Depois nós vamos falar também sobre os confins da terra, viu? A primeira viagem de Paulo, depois nós vamos entrar na segunda viagem de Paulo, a terceira viagem de Paulo,
a perseguição de Paulo, o julgamento de Paulo, tá? Nós vamos falar também sobre a peregrinação de Paulo a Roma. Também vamos falar sobre algum tema desta história, que é o estabelecimento da igreja, a extensão da igreja. Nós vamos falar também sobre a expansão da vida missionária da igreja. E também vamos falar sobre o que ensinava nesse ensino missionário. Como que eles tinham facilidade de uma viagem eles estabelecerem igreja. E por que hoje nós ministra e a palavra não surte efeito? Então nós temos que voltar a isso. Quantos estão entendendo? A Bíblia diz que no mesmo dia eles aceitavam Jesus e no mesmo dia era batizado, pastor. A Bíblia diz, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar o que tem diferença no tempo dos Atos Apóstolos e no dia de hoje. Está no pregador? Está no ouvinte, né? Está no ouvinte? Não, irmão. Eu vou falar isso nas próximas aulas. É claro que a gente quer jogar para os outros, mas o problema muitas vezes não está. Nós somos ouvintes também. Nós somos os melhores ouvintes. E nós vamos falar também sobre tudo isso, que época que aconteceu. Nós vamos falar sobre a época que aconteceu, o poder de Deus na igreja, quanto tempo durou, tá? Esse poder pentecostal, esta ênfase no trabalho deles. Nós vamos falar sobre também os anos em Samaria, na Judéia. Vamos falar também sobre outras nações e outras culturas, tá? Nós vamos aprender isso tudo todas as sexta-feira, tá bom? Todas as sexta-feira nós vamos estar analisando isso, não da forma, eu vou dizer bem clara aqui, bem objetiva, não da forma religiosa, mas nós vamos ministrar aqui conforme a Bíblia ensina. Glória a Deus. Porque a forma religiosa, ela põe a sua mente para andar naquele trilho. Porém a Bíblia coloca para você colocar o alicerce no lugar certo. Amém? Porque Jesus é a pedra de esquina, é a pedra principal. Quantos creem assim? Tem alguma dúvida de hoje? Olha, se tiver alguma dúvida, ou fale agora, ou pergunte na próxima aula, tá bom? Não é cálice para sempre não, viu, irmão? Porque aqui não tem isso. Aqui você pergunta e pode responder. Você do Face também, se quiser participar conosco, pode lançar suas perguntas, pode lançar aí os seus debates, que nós também podemos estar juntamente convosco, aprendendo e ensinando juntamente com a palavra de Deus. Amém?